Fala pessoal, vocês me escutam? Geralmente nessa época de pandemia, né? A gente está fazendo muitos eventos pelo Zoom, reuniões, a igreja tem se reunido pelo Zoom, pelo Meet, por várias plataformas. Vocês são mais desenrolados do que eu, até conhecem. Estou praticamente uma experiência bem futurística. Eu estou olhando para a tela, não estou vendo ninguém, estou gravando essa aula. E aí eu estou imaginando vocês, beleza? Espero que vocês gostem do que a gente vai conversar hoje aqui. E é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Beltrão. Para os que me conhecem, eu fui professor há algum tempo, ainda sou, e dei aula para alguns que hoje já são adolescentes, outros são juniores. É, eu costumo dizer que eu gosto de improvisar, gosto de brincar um pouquinho com vocês, mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês estejam bem, tá certo? Então, nessa época de pandemia, acho que a gente manter a fé em Deus é o principal, para a gente estar sempre alegre. Eu queria falar com vocês hoje sobre algo bem especial. Uma palavra. Será que eu brinco de jogo da forca com vocês? Não, se eu tivesse com um quadro branco agora, eu diria: chutem essa letra, chutem. Até completar o bonequinho. Mas eu quero falar com vocês sobre felicidade. Aí você me pergunta: Rafa, felicidade? O que é felicidade para você? Me fala, o que é felicidade? Eu estava lendo um texto esses dias. Olha o tamanho do livro que eu estava lendo, ó. Quando eu falo, eu estava lendo um texto sobre desses dias e que o autor, ele não fala sobre felicidade. Ele estava explicando um dos conceitos. E aí ele estava falando sobre a sensação de contentamento. Como e com o que você se sente contente, você se satisfaz. A gente tem necessidade biológica, né? A gente precisa ir no banheiro, a gente precisa tomar água, né, para hidratar o corpo, a gente precisa se alimentar, embora a água seja um alimento. Ah, mas a gente também tem necessidades espirituais. Aí você fala: Rafa, você não disse que ia falar sobre felicidade e aí você está falando com necessidades, aí você falou de necessidades biológicas, necessidades espirituais e você está viajando. Não, não tô. Tem uma conexão. Vamos lá. A gente tem necessidades enquanto ser humano. E entender a nossa necessidade maior é entender que somos conectados com Deus. Somos, fomos feitos imagem e semelhança dele. Ele nos criou. E essa conexão com Deus permite que a gente tenha as necessidades de manutenção do corpo, as biológicas, mas também a necessidade espiritual. E aí você fala: Rafa, tá, entendi necessidade. Papo viajado, engraçado, mas o que isso tem a ver com felicidade? Hoje eu tô falando de felicidade para vocês, que é contentamento. Eu não sei se vocês um dia já desejaram muito, 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 muito algo. Assim, não tô falando de, eu queria um celular novo, mas eu tenho o meu que funciona. Ou, eu queria uma roupa legal, né? Já tenho essa roupa. Queria uma roupa legal daquela marca que, meu Deus, uma camisa custa meio salário mínimo, um salário mínimo. Eu tô falando de uma felicidade genuína, de você querer muito algo, muito algo. Eu falo assim, de você ter, sei lá, você querer tanto assim, tipo, sei lá, eu queria que minha mãe fosse eterna, que ela vivesse pelo resto da vida. Ou sei lá, eu queria ter um superpoder. Eu tô pensando algo que você queria muito. A maioria dessas coisas que a gente quer muito é, não tem como se realizar, né? Por exemplo, eu queria ser o professor Xavier e ter poderes telepáticos. Ou queria ser feito Superman e conseguir voar rapidamente pelo mundo inteiro. Na verdade, eu queria elementos, esse seria o meu superpoder. Ou eu queria ser, eu já sei, um jovem treinador Pokémon. Não, eu tô falando de algo mais especial. Eu tô falando de quando você quer algo e que humanamente é impossível. Mas Deus, no seu infinito amor, naquela conexão, a gente tá aqui com a mãozinha da necessidade, agora a gente tá falando da felicidade. Deus, no seu infinito amor, às vezes, quando tem um propósito nisso, ele conecta a nossa necessidade humana
com a felicidade, como um caminho para se alcançar. E por que isso é complicado? Porque entender nossas necessidades deriva de um processo de autoconhecimento. Vamos lá, Rafa, o que é autoconhecimento? Conhecimento é conhecer. Auto vem de automático. Eu estou direcionando para mim. Então, autoconhecimento é se conhecer. Às vezes a gente quer muito algo, mas a gente não tem maturidade para ter autoconhecimento. Será que essa coisa vai ser boa? Então, vamos lá. Eu disse, eu queria que minha mãe fosse eterna. Será que minha mãe, sendo eterna, ela ia ficar como nos últimos, sei lá, 200 anos? Ou então ela ia me dar mais trabalho, né? Ela ia aperrear meu juízo, dizer que eu não lavei a louça, não organizei as coisas. Ou então, sei lá, eu queria ler mente, meu superpoder. E a capacidade de ler mente, eu ia ter uma dor de cabeça. Imagina todos os pensamentos de todo mundo e eu lendo. E o que isso ia me acrescentar? Ou eu queria voar bem rápido, feito Superman. Apesar de não pegar trânsito, para que eu preciso voar rápido? É, essas necessidades não tem muito. Mas na Bíblia tem uma história bem legal de uma mulher que alcançou a felicidade. Ela tinha uma necessidade humana e ela alcançou a felicidade por um propósito divino. Ok, necessidade humana, felicidade se juntando. E ela queria muito, muito, muito ter uma coisa. Ela queria ter um filho, tá certo? Eu abri aqui esse versículo que está no roteiro da aula de vocês, que eu vou compartilhar minha tela agora para vocês verem, lerem comigo, tá? É para ler, viu? Não quero ninguém voando, distraído, não. Eu quero ver vocês lendo, tá certo? São só 2 versículos, coisa rápida. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela. Opções. Todos os participantes. Ok. Deixa eu ver, compartilhar. Minha tela aqui, ó. Estou compartilhando para vocês. Compartilhar a tela. Vocês estão, não sei se me vendo ou ouvindo, né? Mas o que eu queria ler aqui com vocês é justamente aqui em Hebreus. Eu estou no livro de Hebreus aqui, ó. Espero que vocês consigam ver. Eu estou aqui, ó, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo. Lembrem, versículo, viu? Verso é quando a gente tá lá em Salmos. Não venham confundir, não. Versículo 11 e versículo 12. Tá certo? Vamos lá. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Lhe tinha prometido. O lhe tá até estranho, né? O 12. Por isso também, de um e já amortecido, descenderam-se tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Vamos lá. Eu vou deixar o versículo aqui enquanto eu falo com vocês, tá certo? Espero que não fique muito confuso. Vamos dividir em 2 blocos. Eu vou voltar para vocês só me verem, tá? Deixa eu ver aqui, interromper. Exato, vocês estão me vendo agora. Vou dividir Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. O versículo 11, ele fala sobre o milagre. Ele está falando de uma mulher que concebeu, que teve um neném, que ela gerou um neném, um filho, que ela queria muito. E depois ele está falando sobre a concretização de uma promessa. E aí, eu quero que vocês entendam, assimilem. O versículo 11, assimilem e não reparem nas minhas olheiras. O versículo 11, ele trata sobre uma necessidade humana. Ela queria ter um filho. Ela teve um filho e tinha um propósito divino. O propósito divino é a descendência. E aí, quando a gente fala do filho da promessa de Sara, é exatamente esse o plano divino. E aí, quando você fala, né, da construção disso, se uniu a necessidade humana com a vontade de Deus trazendo a felicidade. Então, isso é o interessante. Sara queria muito um filho e ela não podia ter por causa da idade avançada dela. Ela já era velhinha. O sistema reprodutor dela não funcionava tão bem. E aí ela não podia ter. Naquela época a gente não tinha uma medicina avançada como é. Mas Deus tinha feito uma promessa. E ao esposo dela, Abraão.
que antes se chamava Abraão, mas vocês já conhecem essa história. E aí ele disse que a geração de Abraão ia ser tantos, tantos, tantos como a areia do mar. A gente pode contar cada grão de areia do mar? Se alguém disser que pode, eu vou dizer que é inteligente e física. A gente tem como um cálculo de volumetria, calcular toda a imensidão da areia e aproximadamente chegar ao peso dividindo pela quantidade de partículas de grão de areia. Uma medição aproximada. Mas a gente não consegue calcular com precisão. E era isso que Deus estava dizendo. E Deus disse mais, na promessa, né? Ele disse, vai ser como a areia do mar ou como as estrelas do céu. E ele disse que a partir do filho de Abraão e Sara, a nação dele ia se construir. Então, eu acho que eu já estou me estendendo um bocado nessa aula. O que eu queria dizer para vocês é isso. Se felicidade é ver a concretização dos planos de Deus na nossa vida. E eu sei que algumas coisas nos trazem alegria, mas o exercício que eu deixo para casa, para vocês diferencie felicidade de alegria. Hoje, essa aula todinha, eu só falei sobre felicidade. No início, eu falei sobre alegria, mas o conceito, o que eu trouxe aqui do exemplo de Sara, de gerar um filho que tinha uma necessidade humana, mas um propósito divino, formando felicidade. Tá certo? Então, é isso, meus queridos alunos. Um forte abraço, espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudade, mas o hashtag é fica em casa. E a gente vai voltando aos pouquinhos, com segurança, tá certo? E é isso. Forte abraço para todos vocês. Como é que pausa isso?